Primeira leitura. Segundo livro das Crônicas. Naqueles dias, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Ora, o Senhor Deus de seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio de seus mensageiros, admoestando-os com solicitude todos os dias, porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. Mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam as suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo e não houve mais remédio. Os inimigos incendiaram a casa de Deus e deitaram abaixo os muros de Jerusalém. Atearam fogo a todas as construções fortificadas e destruíram tudo o que havia de precioso. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia todos os que escaparam à espada, e eles tornaram-se escravos do rei e de seus filhos, até que o império passou para o rei dos persas. Assim se cumpriu a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias. Até que a terra tenha desfrutado de seus sábados, ela repousará durante todos os dias da desolação, até que se completem 70 anos. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação: Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém, que está no país de Judá. Quem dentre vós todos pertence ao seu povo? Que o Senhor seu Deus esteja com ele e que se ponha a caminho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na primeira leitura, o cronista faz uma releitura de parte da história de Israel, retratando as infidelidades e o sofrimento do tempo da monarquia e do exílio na Babilônia. O texto recorda as infidelidades dos reis e sacerdotes desse período histórico. As infidelidades dos líderes são as injustiças e a recusa a acolher os mensageiros e profetas enviados por Deus. De acordo com a leitura, os sofrimentos causados pela dominação violenta e opressora do poder estrangeiro foram consequências dos pecados, dos desvios das lideranças políticas e religiosas de Israel. No entanto, o Senhor Deus, com sua misericórdia, possibilita ao povo reconhecer seus erros e retomar a vida com base em seus preceitos. Para tanto, surpreendentemente, Deus faz um rei estrangeiro, Ciro, um instrumento de libertação política, reconduzindo os exilados de volta à sua terra. A concepção de misericórdia e compaixão nesta leitura apresenta ainda traços da crença na retribuição, presente no Antigo Testamento, segundo a qual Deus era bom
somente para aqueles que fossem fiéis a ele. A bênção ainda era vista como fruto de méritos e esforço humano. No Evangelho, Jesus, porém, vai revelar o pleno sentido do amor misericordioso de Deus, que nos ama infinitamente como filhos, e não somente quando nos esforçamos para sermos bons. Deus propõe o caminho do bem para evitar sofrimentos, mas não negocia nossa fidelidade. Como Pai amoroso, espera nossa livre adesão à sua proposta de vida. Ele não contabiliza nossos débitos para devolver suas bênçãos segundo nossos méritos, pois sua misericórdia não está condicionada ao nosso agir, mas exprime sua grande capacidade de amar e perdoar. Ainda que a visão do cronista seja limitada ao ver Deus como aquele que ensina por meio de castigos, uma concepção restrita da misericórdia no seu tempo, ele aponta para algo muito importante. Quando o ser humano abandona os caminhos divinos, faz escolhas erradas que podem lhe trazer grandes sofrimentos. O egoísmo, a autossuficiência, as ambições desmedidas trazem como consequência um futuro marcado pela dor e pela morte. Assim, a releitura que o cronista faz da história do povo de Deus é um convite para escutar o Senhor e pautar nossas escolhas em suas diretivas. A misericórdia divina expressa nesta leitura é o fim do exílio, pois Deus escolheu seu povo para a liberdade, para a fidelidade e a obediência. Ele aponta para os pecados cometidos, mas sempre dá nova oportunidade aos seus filhos de se converterem, de retomar a caminhada de fé. De modo semelhante, a Quaresma é um tempo de esperança que nos é proposto para corrigirmos nossos erros e nos deixarmos transformar pelo amor de Deus.